Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 22 de setembro de 2024, 22/9/2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, horário de Brasília, às 9h45, começou o movimento do Sol pelo signo de Libra. Começou a jornada do Sol pelo signo de Libra, que vai até o dia 22 de outubro, onde aí ele vai entrar em Escorpião. Então, esse movimento do Sol no signo de Libra, Libra é um signo de elemento ar, que faz parte da sétima casa. A sétima casa é uma casa dos relacionamentos, do cônjuge, do sócio, do inimigo declarado, do outro, do tu, que faz eixo com Áries, que é o signo da primeira casa, regido por Marte, a casa do eu, né? Primeira pessoa. Então, até o dia 22 de outubro, o Sol passando por esse signo estará enfatizando as qualidades, os assuntos e tudo que se relaciona com Libra e também com Vênus, que é o regente de Libra, certo? Então, até o dia 22 de outubro, o Sol fazendo essa jornada por Libra vai estar jogando luz, vai estar jogando claridade, vai estar intensificando, vai estar jogando energia, vai estar jogando essa vibração de luz, de energia, da energia do Sol, de deixar tudo muito claro, tudo muito visto, né? Tudo muito às claras, aonde nesse movimento por Libra, certo? Nesse movimento, nessa jornada, nesse movimento dele por Libra, até o dia 22 de outubro. Aí é bom também, para quem conhece o mapa, ver onde está o signo de Libra, qual casa, né? E ver o movimento do Sol nessa casa ou no signo inteiro. Como eu sempre falo aqui, tem a cúspide, e muitas vezes a cúspide está ali na metade do signo. Então o Sol vai estar numa casa e depois vai estar na outra casa quando passar por essa cúspide. Mas em termos de olhar o signo inteiro, o Sol vai estar passando por Libra até o dia 22 de outubro, jogando toda a energia, toda a intensidade, toda a luz e toda a clareza em cima desse signo. Para quem conhece o mapa, vê em que casa que está passando, né, o Sol, e vai entender os assuntos que serão dignificados, exaltados, digamos assim, porque o Sol vai estar passando, então vai estar intensificando e também jogando muita luz, jogando muita energia, deixando tudo assim muito visto ali naquela casa, naquele signo, naquele assunto. Se tiver planeta, se os planetas fizerem relações com outros planetas no mapa, também vai estar intensificando isso aí. E Vênus é o regente de Libra, então é interessante também olhar onde está Vênus no mapa, certo? Para observar aonde está acontecendo também esses valores de Libra através do planeta Vênus, que rege Libra. Então, Libra tem a ver com a sétima casa, como eu falei, os relacionamentos, as associações, os sócios, o cônjuge, o outro, o tu, o inimigo declarado, os relacionamentos, as relações e o relacionar-se de uma maneira geral, né? Vênus também tem muito a ver com moda, com artes, com o feminino, com a beleza, com a harmonia, com o equilíbrio, com a balança. A balança é o signo de Libra. Então, Libra tem muita necessidade dessa harmonia, desse equilíbrio. Para cá está mostrando desequilíbrio, para cá está mostrando desequilíbrio. Aqui, essa balança, esse Vênus, esse Libra vão estar bem, vão estar felizes, vão estar tranquilos,
vão estar dinamizando o seu potencial, porque Vênus e Libra pede equilíbrio, harmonia, serenidade, beleza, né? Vênus também rege Touro, né? Vênus rege Libra e rege Touro. Então, observar também essa regência de Vênus em Touro com relação a Libra, porque por ter o mesmo regente, os valores, os assuntos de Touro vai valer para Libra também. Então, o que vai valer para Libra, por exemplo, os assuntos de Touro? Os valores de uma maneira geral. Então, os relacionamentos, os valores dos relacionamentos, as sociedades, os valores da sociedade, o casamento, os valores do casamento, entende? O inimigo declarado, porque muitas vezes o inimigo declarado é aquela pessoa que manifesta para o outro que não gosta dela, que não curte ela, que o santo dela não bate com ela, então se mostra ali em desequilíbrio, em desarmonia, né? Está tendo uma desarmonia ali, por isso que é o equilíbrio declarado. Mas olha só que interessante um dos assuntos de Libra e de Vênus, a diplomacia, o diplomata. A diplomacia, o diplomata, tem muito a ver com Libra, entende? É assunto de Libra. Então, quer dizer, quando alguém vem ali e mostra onde está Libra, onde está Vênus, alguma divergência com a pessoa do mapa, ou o mapa de astrologia empresarial, ou o mapa de estudo de astrologia mundial, ali é que vai estar mostrando o momento de exercer essa capacidade libriana, essa capacidade venusiana de desenvolver a diplomacia, a harmonia, o equilíbrio, entende? A serenidade, porque essa é justamente o exercício e a arte do diplomata, promover harmonia e equilíbrio entre as partes, entende? Então, um diplomata de um país, quando está trabalhando no outro país e vice-versa, ele leva ali os interesses de cada país, mas ali na relação dele com o outro diplomata ou com as lideranças daquele país, ele vai, de acordo com o conhecimento dele, com a capacidade dele, entender aonde vai existir um equilíbrio, uma harmonia nessa relação entre as partes. Se for muitas partes, idem. Entende? Porque, olha só, Libra faz parte da 7ª casa, o tu. Áries, que faz eixo com Libra, faz parte da 1ª casa, o eu. Então, em Áries, de repente é o eu, para mim, né, para a pessoa. Em Libra é para o tu. E aí o libriano vai mostrar para o ariano esse equilíbrio ali entre eles. Porque, por exemplo, muitas vezes é colocado para o libriano que ele fica assim muito em cima do muro, né? Ele não toma partido, entende? Mas quando ele está em cima do muro, não é necessariamente porque ele não está tomando partido, é que ele está querendo ver os dois lados da história. E quando ele está em cima do muro, ele tem a visão dos dois lados da história. Porque quem está aqui desse lado do muro não está tendo essa visão aqui. Quem está do outro lado do muro não está tendo essa visão aqui. Ele em cima do muro, ele vê os dois lados. Isso é justamente a arte do diplomata. Ele vê os interesses, as necessidades das duas partes. Entende? Mas aí, Libra aprende com Áries a ser firme nas suas posições. E Áries aprende com Libra a ter equilíbrio nas suas atitudes. Senão fica muito na guerra, 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 guerra. Por isso que muitas vezes, de repente também, porque muitas vezes a pessoa tem um sol num signo, mas ela vivencia muito outro signo. Então muitas vezes nós vemos aí librianos muito arianos. É porque ele vivencia muito Áries, entende? Ele não vivencia Libra. E quando a pessoa vem com o Sol em determinado signo, ou ela tem as qualidades daquele signo, ou ela veio para aprender a desenvolver as qualidades daquele signo. Então, muitas vezes as pessoas vêm com o Sol em Libra para aprender a ser harmonioso, equilibrado, sereno, diplomático, sabe? Desenvolver equilíbrio, desenvolver harmonia, não ficar nessa história aqui da balança. Né? Um dos símbolos, por exemplo, colocado lá na estátua, na deusa da justiça, né?
que é a balança que coloca ali está colocando que a justiça está querendo estabelecer uma harmonia, um equilíbrio. E aí está vendado, com os olhos vendados, porque falando que a justiça é cega. A justiça, na verdade, é assunto para Sagitário e assunto para Júpiter, entende? Para Zeus, os assuntos da justiça. Mas com esses conhecimentos da justiça de Sagitário, através desses conhecimentos, vai se procurar, através daquela balança, o fiel da balança, que aí sim seria Júpiter, Sagitário, estabelecer essa harmonia, esse equilíbrio, não pender nem para um lado e nem para o outro. Então tem que dizer, estabelecer a justiça através de uma harmonia e de um equilíbrio. Porque a verdadeira justiça vai estar sempre olhando as duas partes, vai estar sempre olhando os dois lados. Entende? A verdadeira justiça vai estar procurando harmonia e equilíbrio. Por isso que fala o justo. O justo nesse sentido. O justo, ele busca harmonia, busca equilíbrio. Observar os dois lados da balança, as duas partes da balança, os dois pratos da balança. Entende? Porque a justiça, muitas vezes, ela pode virar um movimento de vingança. E aí não tem, é totalmente desequilibrada a vingança. Na justiça, quando está estabelecida a harmonia, ou na harmonia, quando ela acontece, o equilíbrio está presente. As duas partes saem satisfeitas. Entende? Olha só, Vênus na regência de Libra e na regência de Touro. Touro tem muito a ver com dinheiro, com banco, com economia, com moeda. Touro tem a ver com terra, as terras, agricultura, entende? Plantação em função da terra, o comércio dessa terra, o ganhar dinheiro com os produtos dessa terra, ou desenvolvendo os assuntos da terra, vendendo terra, comprando terra, por exemplo. Essa Vênus, que rege Touro nesses assuntos, qual é a qualidade desse comércio, dessa história de ganhar dinheiro lá com o banco, por exemplo? Como é que o banco estaria desenvolvendo bem o seu papel? O banco estaria desenvolvendo bem o seu papel quando ele ganha e quando quem vai ali negociar com ele, deixando o dinheiro lá guardado ou emprestando dinheiro. Porque quando a pessoa deixa o dinheiro lá no banco, ela está emprestando o dinheiro para o banco, de uma certa forma. Porque o banco usa esse dinheiro para fazer empréstimos enquanto esse dinheiro está ali. Entende? Ou quando a pessoa vai pegar um empréstimo com o banco, se o banco busca desenvolver uma harmonia, um equilíbrio, ele está desenvolvendo bem essa Vênus. Mas a gente sabe que o banco não faz isso, né? Eu aprendi com meu pai que banco é igual serrote, né? Ele quer ganhar o tempo todo. Então o banco, na verdade, é um movimento de desequilíbrio, porque ele só olha mesmo a parte dele, ele não vê a parte do outro, ele não vê a parte do cliente, ele vê primeiro a dele. Primeiro a dele e muito a dele, depois a parte do cliente. Entende? Não tem uma harmonia, não tem um equilíbrio, que digamos assim, os dois ganham e os dois ganharam igual, ou os dois ganharam igual, de uma maneira justa em função daquilo ali que foi desenvolvido. Percebe? Então, quer dizer, como eu estava falando que banco, como meu pai me disse, que me ensinou, me falava, meu pai falava que banco é igual serrote, né? Quer dizer, ele serra quando vai, serra quando volta o serrote. O movimento do banco é o tempo todo assim. Qualquer movimento que ele faz, ele tem que estar ganhando, ele não aceita empatar. Ele tem que estar sempre no a mais. Por isso que banco é uma relação, é um relacionamento desarmônico, porque o banco ganha sempre mais e o cliente ganha sempre menos em relação ao banco. Entende? E o comércio bom é aquela onde as duas partes ganham, o ganha-ganha. E de preferência o ganha-ganha justo, o ganha-ganha igual. Entende? Uma outra coisa aí que mostra nessa história de Libra e de Vênus, por exemplo, não é? É que Vênus, né? Vênus tem a história da colaboração. É o tu, é o eu e o tu. Então, quando o eu e o tu colaboram um com o outro, eu colaboro com o tu colabora com o eu colaboro com o tu colabora comigo, está tendo aí uma relação boa, né? Um relacionamento de harmonia e de equilíbrio.
Então, na colaboração, acaba muito essa coisa de Áries, que é só competição, 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 competição o tempo todo. Guerra, 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 o tempo todo. Aí, quando Libra faz uma boa, joga a energia dele para Áries, essas ações arianas, não fica aquela ação da guerra, mas fica a ação, não fica aquela ação da guerra, mas fica a ação da harmonia, do equilíbrio, quer dizer, vai agir e vai atuar pela harmonia, pela colaboração, pelo equilíbrio, não mais por uma guerra. Porque se a gente olhar uma guerra, ela na verdade é um desequilíbrio, uma desarmonia, porque no final dela ninguém ganha, todo mundo perde, não existe vitorioso numa guerra, isso é mentira, entende? Porque o sofrimento que acontece antes dela começar, quando ela começa, durante, quando ela termina e um bom tempo depois que termina, entende? Acontece o tempo todo, cada um no seu grau de intensidade. Até hoje existe consequência da Primeira Guerra Mundial, até hoje existe consequência da Segunda Guerra Mundial, até hoje está tendo muita consequência das guerras que começaram há pouco tempo e vai ter muita consequência. Até hoje tem consequência de guerras que foram feitas há 1000 anos, 2000 anos atrás, se nós formos olhar numa perspectiva da alma, do espírito, da espiritualidade, em função dos movimentos de reencarnação. Então a guerra, Áries, quando sai desse movimento da ação pela guerra e vai pela ação para o equilíbrio, para a colaboração, para a harmonia, está conversando bem com Libra, Libra conversando bem com Áries. Por isso que tem muito libriano, que ele é dinâmico, toma iniciativa, entende? Libra tem uma necessidade muito grande de harmonia. Libra tem uma necessidade muito grande de ter equilíbrio onde está Libra, aonde está Vênus. Para quem conhece o mapa, olha ali onde está Vênus e aonde está Libra. Aonde está Vênus e aonde está Libra, está mostrando ali que é dali que a pessoa tem uma grande necessidade de equilíbrio, de harmonia, de beleza, entende? De tudo muito bonito, do movimento da energia do feminino, certo? E onde ela pode, através daquela área ali, daquela casa, juntamente com o planeta, juntamente com o signo, desenvolver essas qualidades e esse potencial de Libra e de Vênus. Entende? Então, por exemplo, uma crítica que eu sempre faço com relação às Olimpíadas, às Copas do Mundo, aos campeonatos de Fórmula 1, né? Qual que é a minha crítica? Qual que é a minha observação? Que, na verdade, são coisas que elevam o combate, são coisas, são movimentos, são histórias, são eventos que elevam a desarmonia, que elevam a guerra, que elevam a competição, que elevam a competitividade, que elevam o combate, não elevam a harmonia, o equilíbrio e a colaboração. Então, por exemplo, numa Olimpíada, ou numa Copa do Mundo, ou até mesmo ali, em qualquer competição, não tinha que ter essa coisa de primeiro, segundo, terceiro lugar. Entende? Porque vocês observam que o primeiro, segundo e terceiro lugar estão ali, o primeiro lugar rindo muito, o segundo lugar rindo menos, o terceiro lugar rindo menos um pouquinho, e os outros, o resto todo, a grande maioria, na tristeza. Então, tem harmonia, tem equilíbrio numa felicidade onde ela está envolvida por tristeza, por desequilíbrio, desarmonia? Não tem. Então, o esporte é algo altamente saudável, muito a ver com Marte, com Júpiter e Sagitário, o esporte, entende? Agora, ele é mais saudável, o esporte, quando tem harmonia, quando tem equilíbrio. Então tem um movimento, tem a hora da atividade, tem a hora do sono, tem a hora da alimentação, tem a hora de beber água, e aí vai completando essa ação e essa atitude do esporte para nos deixarmos bem em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente falando, que colabora com isso tudo, né? E nos deixarmos em harmonia e equilíbrio. Entende? Mas quando ele fica só na história da competição, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Muitas vezes vê aí os eventos de futebol, né? Eles vão divulgar o evento do futebol, é fulano contra Beltrano, contra. Até a divulgação já está promovendo uma competição, promovendo uma guerra, promovendo uma desarmonia, promovendo um desequilíbrio, né?
time A contra o time B contra o time C contra o time A. Ó, é contra. Percebe? Agora, observa, por que os esportistas nessa área, por exemplo, vou colocar o futebol, eu não sou muito do futebol não, mas o que faz eu olhar para eles são figuras como o Pelé, né, como o Garrincha, como o Ronaldinho, eu estou falando enquanto esportistas, né, porque eu não conheço muito a vida deles. Então, assim, o que fizeram as pessoas olharem tanto para esses esportistas? Os dribles. Entende? E se a gente olha no drible, o que tem no drible? Arte. O Garrincha tinha uma história de sair correndo e deixar a bola, o cara acompanhava ele sem a bola. Aí ele voltava e pegava a bola. Isso é arte. O cara no futebol faz arte. O Pelé, arte. O Pelé tinha a capacidade de ter uma visão do campo total. Entende? Arte. Bater de primeira. O Ronaldinho a mesma coisa. Sabe? Aqueles dribles ali, correndo, movimentando. Estou falando do Ronaldinho Gaúcho. Né? Aqueles dribles ali fenomenais, inclusive falam muito pouco deles, eu acho, olha a desarmonia, o desequilíbrio aí com esse camarada, o Ronaldinho Gaúcho, que para mim é outro fenômeno desses esportistas nessa área. Por que o Ayrton Senna, por exemplo, conseguiu mais notabilidade em relação a todos os grandes esportistas dessa área? Porque ele corria com beleza, ele corria com arte, ele levava beleza para a história. E olha que ele era ariano. Percebe? Áries, o signo que faz complemento, que faz eixo, que faz relação com Libra. Entende? Então, Vênus que rege Libra tem muito a ver com essa história da colaboração, do colaborar, porque Vênus também, além de promover a beleza, a harmonia, o feminino, as artes de uma maneira geral, a moda, promove e tem muito a ver também com o amor. Então, Vênus fala desse amor mundano. Entende? A oitava superior de Vênus é Netuno. A oitava superior de Libra é Peixes, porque aí é o amor incondicional. Tem astrólogos que colocam como oitava superior de Vênus, ou oitava superior de Libra, Urano e Aquário. Eu entendo a observação deles, mas eu não concordo, porque em Aquário vai estar desenvolvendo de uma maneira maior aquela história de Libra, que é da colaboração, quer dizer, a fraternidade, né, a coletividade maior, né, o coletivismo ali em Aquário, que aumenta esse coletivo. Em Libra está muito assim, eu, tu, eu, entende? Tá. Mas então conversa com um, conversa com outro, porque Libra é um signo de elemento ar, tem necessidade dessa comunicação. Então, uma pessoa libriana, por exemplo, ela tem necessidade de estar conversando com todo mundo. Ela é aquela pessoa que na festa, ela quer conversar com todo mundo. O lado não bom é que aí fica aquela coisa muito superficial. Na verdade, ela quer comunicar, mas de uma maneira muito superficial, muito do externo. Né? Em Gêmeos, que é o primeiro elemento ar, é a hora que começa o movimento da comunicação. Em Libra, essa troca do eu com tu, tu com eu. Em Aquário é o nós, o coletivo. E aí essa colaboração de Libras, colaborar com Libra, aumenta em Aquário, fica uma colaboração muito maior e vai para o coletivismo, para a fraternidade maior, uma fraternidade universal, planetária, por exemplo. Mas em termos de amor, o amor de Vênus é esse amor mundano. Eu amo a minha namorada me ama, eu amo tal pessoa me ama. Esse amor aqui, mas observa só, essa história desse amor mundano nos relacionamentos, né? A pessoa de repente fala para outra pessoa que está numa relação com ela, e aí um dia depois, olha, eu estou numa relação com você, uma pessoa fala para outra que está numa relação com ela, que a ama e tudo mais, um dia depois está falando que não está mais, já está querendo ou ficar sozinho, ou está numa relação com outra pessoa. Um dia, um mês, 2 meses, 4 meses depois, está amando outra pessoa, está numa relação com outra pessoa. Então, essa relação desse amor aqui mundano, desse amor externo, desse amor que promove harmonia, empatia, simpatia, equilíbrio, se as duas partes se comunicarem bem. Porque imagina,
Se uma parte fala para a outra que está numa relação, que a ama, e de repente uma parte sai e já está numa relação com outra, não avisou para essa aqui fica em desequilíbrio, fica em desarmonia, porque ela estava naquela história ali, por algum motivo da parte dela, ela estava naquela história. Então ela desarmoniza. E a outra também acha que começou uma relação boa de harmonia e não começou uma relação boa de harmonia, não. Ela começou uma relação péssima e de desarmonia, porque ela começa uma relação achando que está em harmonia, deixando desarmonia aqui e estão conectados. E mais cedo ou mais tarde, essa desarmonia vai pegar ali. Porque a harmonia, ela não está aqui, ela não está aqui, ela está no equilíbrio. Percebe? Então, nas relações, é por isso que é muito importante. Teve a conversa para começar, tem a conversa durante, resolveu romper, resolveu não continuar, tem que ter essa conversa olho no olho, frente a frente, do jeito que teve para começar, do jeito que teve durante, do jeito que teve, porque aí pode não continuar uma relação com intimidade física, por exemplo, mas continua uma relação emocional e de amizade. Amizade. Mas ainda assim, tá aquela coisa ali de um dando para o outro. No amor incondicional de Netuno e de Peixes, não tem mais essa necessidade de eu dou e você me dá. Acabou. A pessoa ama tudo e todos incondicionalmente, sem necessidade de estar recebendo de alguém, porque ela recebe dela mesma essa libertação desse sentimento, desse amor, desse emocional incondicional. Entende? Então é um movimento da alma, do espírito e da espiritualidade, essa história de Peixes e de Netuno, desse amor. Em Vênus e em Libra, não. Existe uma condição, inclusive uma condição do mundo mundano. Às vezes essa pessoa não teve nem relacionamento, era só amizades. E tinha um grande amor um para o outro. Aí, de repente, muda, vai para um outro país e isso vai diminuindo essa relação. Aí um encontra com o outro, tá ali, uma gentileza, tal, que faz parte de Libra, de Vênus, essa gentileza, mas não está tão forte igual antes. Lá em Peixes, lá em Netuno, eu estou falando assim, do lado saudável e bacana de Peixes, porque tem um lado não bom de Peixes de Netuno. Então, um lado bacana e saudável de Netuno de Peixes, esse amor é infinito, é eterno e é incondicional. É para tudo e é para todos, em todos os planos. Chico Xavier, quando estava aqui desenvolvendo a atividade dele, psicografando para qualquer um que o buscava mensagens do plano espiritual, ele estava ali no movimento de atitude, de relação, de amor desse mundo e também do outro, incondicional, porque ele não escolhia que espírito que ia trazer a mensagem para alguém aqui. Ele não escolhia quem é que... Ele falava, para você eu vou pegar... Quem procurava, ele atendia, incondicionalmente. Mas ainda assim ele tinha também as suas limitações. Ele mesmo falava isso. Até Jesus, que para nós é o maior símbolo de amor incondicional, ou Buda, né? Mas até Jesus, que é o maior símbolo de amor incondicional, ele também tinha suas limitações. Tanto é que ele tem um movimento lá em frente do templo de derrubar lá as barracas e as bancas em frente ao templo. Entende? Porque a pessoa, quando está nessa história do amor incondicional, nada o atinge. O erro do outro, o comportamento não saudável do outro, ele não é que ele não percebe o comportamento não saudável do outro, uma atitude do outro que provoca sofrimento em alguém ou algo, não, ele percebe, mas não o abala, não chega nele. Porque ele olha para aquilo entendendo o outro, por que o outro está fazendo aquilo totalmente. O próprio Chico Xavier conta uma história, por exemplo, em que ele é chamado por ele, o Emmanuel falou para ele, olha, você fica... O Chico comia muito pouca carne, ele não comia muita carne, mas ele comia carne. Então, ele falou, então você fica uns 3, 4 dias aí sem um bifinho, porque nós vamos fazer uma viagem no plano espiritual. E se engana quem acha que Emmanuel tinha uma natureza superior,
vibracional, Emmanuel é espetacular, e não estou colocando assim em nível de competição, estou falando em nível de evolução. Maior do que Chico, não, o maior nessa história é Chico, percebe? Emmanuel é muito grande, mas Chico é de uma grandeza maior. No entanto, ele aqui encarnado, Emmanuel no plano espiritual, fala que vão fazer uma viagem no plano, né? O corpo do Chico fica aqui e vai o espírito do Chico ligado pelo fio no plano, no cosmos, no plano sutil, no plano superior, no plano espiritual. E aí o Chico vai colocando, que ele vai vendo aquilo tudo, e achando tudo muito bonito, tal, e ele vai eles vão se aproximando de um lugar, que ele acha que ele tinha chegado num planeta. Aí o Emmanuel fala para ele, não, aqui não é um planeta, isso aqui é uma nave. Mas a nave era tão gigante, tão imensa, tão colossal, que parecia um planeta para o Chico. E aí quando ele chega nesse lugar, os dois chegam nesse lugar, o Emmanuel apresenta o Chico para o sujeito, para a pessoa, que era o responsável pelaquela nave, o comandante daquela nave, por exemplo. E aí eles começam a comunicar e o Chico se surpreende, porque o Chico está falando com ele, e ele falando com o Chico não movimentava a boca, o cara também não, e ele se surpreende que ele entendia o cara entendia ele, e aí o Emmanuel explica que eles estavam conversando em ondas telepáticas, entende? Que pela evolução deles ali, a história era traduzida naturalmente na condição do que cada um entendia, da vibração do que cada um entendia. Era a frequência, é a vibração. E aí o Chico vai e pergunta para esse sujeito, né, muito elegante, de um comportamento assim muito elevado e tal, né, uma posição assim de gente superior mesmo. E aí vai e pergunta para ele assim, se ele conhecia o Jesus. O senhor conhece o nosso Senhor Jesus Cristo? E essa pessoa responde para o Chico, sim, conhecemos, admiramos e respeitamos muito, mas eu não me reporto a ele, eu me reporto a um superior a ele. E o Chico olhou assim e falou assim, superior a Jesus Cristo? Falou assim, sim, Jesus é um ser de uma estatura altamente elevada, um ser superior, de um nível muito, muito, muito elevado. Mas acima dele existe muitas hierarquias ainda. E esse sujeito, com todo o respeito que ele teria com Jesus, se Jesus vem falar com ele, ele vai falar com Jesus na altura que Jesus existe, mas esse sujeito reportava um superior a Jesus. Então, quer dizer, mesmo assim, essa condição do amor incondicional de Jesus em relação a tudo existe. Quer dizer, aquela história ali dele ter derrubado aquelas barracas, aquelas bancas, é uma história que nos foi contada, né? Que eu sempre fiquei meio assim, será que um sujeito nessa envergadura espiritual, nessa força espiritual, nessa capacidade espiritual, teria esse comportamento de tanta agressão, tanta violência? Porque eu acho que vai ser mais para um ser igual eu, um mero e reles aprendiz aqui no planeta Terra em toda a eternidade que eu ainda estou vivendo, né, e aprendendo. Então, será que Jesus, para mim, seria, digamos assim, normal, comum, né, tal, infelizmente. Mas para Jesus, será que seria? Porque o Gandhi, que é o Gandhi, não mostrou esse movimento? Será que realmente essa história é verdadeira? De que Jesus teve esse ato assim tão violento e agressivo, ou com essa agressividade de derrubar todas essas bancas da maneira que é relatado, ou esse relato carregou na história, ou a tradução foi errada, ou isso não existe. O fato é que ele é o maior símbolo de amor incondicional para todos nós aqui nesse planeta, né? E ele abre justamente a era de peixes. É com Jesus que começa a era de peixes, que está vindo da era de Áries para a era de peixes. Entende? E aí ele está mostrando aí a história do amor infinito, do amor incondicional, onde indo para a era de Aquário, já para quem conseguiu trabalhar ou entender que é interessante trabalhar esse amor incondicional, os entendimentos dos valores da alma, do espírito e da espiritualidade, vai ser mais fácil durante todo o processo da era de Aquário, 2000 e poucos anos, desenvolver esse aprendizado de fraternidade, de coletividade, de amor realmente fraternal.
Porque aqui começamos a amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, ame-se bastante para você dar conta de amar o outro. Quando eu estou me amando bastante, aí sim eu dou conta de amar o outro bastante. Se eu me amo incondicionalmente, eu amo o outro incondicionalmente. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu me amo incondicionalmente, eu amo tudo e todos incondicionalmente. Se eu me amo um pouquinho, é pouquinho que eu amo o outro. Aí está no tu. É o outro. Não vai por nós. É com quem está comigo. Percebe a história? Entende? Então, assim, de hoje até o dia 22 de outubro, a pegada, a egrégora maior, a força maior, a energia maior, a frequência, a vibração para ser conectada e que vai estar aí disponível para que todos se conectem, é a energia da harmonia, do equilíbrio, da serenidade, da beleza, do feminino, do colaborar, da colaboração, da ação na relação com Ares, que promove a colaboração, da colaboração que promove a ação colaborativa. Percebe? Então, parabéns a todos os librianos que começam a partir de hoje. Observe aonde você tem Libra, observe aonde você tem Vênus, para quem conhece o mapa. Ali é onde tem muita necessidade de harmonia e de equilíbrio, e ali também desenvolvendo aquela área ali, é que vai desenvolver na pessoa todo o seu potencial de harmonia e de equilíbrio. Por isso que as artes promovem na gente essa história da harmonia e do equilíbrio, ou do desequilíbrio, dependendo da arte. Né? Não deixa de ser. Arte é arte. Então, inclusive, ela é Libra, ó, é elemento ar, Libra. Entende? Ó, movimento de ar, fluir com o outro, pegar na mão, fluir com o outro. Entende? Ó, a balança, fluir e equilíbrio. O movimento dos planetas, na verdade, no sistema solar, é uma espiral, entende? Onde tudo se movimenta de forma harmônica e equilíbrio, tudo conectado. Existe uma conexão de muito equilíbrio, de muita harmonia em todas as suas vibrações e todas as suas frequências. Então, para quem conhece o mapa, onde está Libra, onde está Vênus, é que está mostrando onde essa energia de Vênus e de Libra estarão mais presentes, mais fortes, onde pode ser muito conectado. Se tem desafio ali, observar esse desafio, porque ele vai ser intensificado, sobretudo com o Sol passando ali. E hoje, às 23 horas e 35 minutos, horário de Brasília, Vênus, que está no momento, no finalzinho de Libra, vai entrar em Escorpião. Então ali, Vênus em Escorpião vai estar ali promovendo relações, relacionamentos, relacionar-se de maneira muito intensa, muito profunda, de muitas transformações, transmutações, regenerações, mas pedindo harmonia, equilíbrio, beleza, sobretudo a força do feminino. Percebe? Com muita profundidade. E aí vai ter N acontecimentos aqui. No mapa que eu fiz para o horário de Brasília, do movimento do Sol, no signo de Libra, o Sol está fazendo um trígono com a Lua no início de Gêmeos, com Plutão retrógrado no finalzinho de Capricórnio, e entre eles, um trígono entre eles. O Sol faz trígono com Plutão e com a Lua, Plutão faz trígono com a Lua, Lua faz trígono com o Sol e faz um triângulo aí muito, muito auspicioso, muito favorável. Tem desafios também no mapa do dia, mas para não ficar muito longo, mais do que já está, eu vou falar disso aqui. Então, para quem quiser se conectar com essa harmonia, com essa energia, com essa frequência, com essa vibração da harmonia, do equilíbrio, da serenidade, promete muito. Então, desenvolver o ser da pessoa na harmonia, no equilíbrio, comunicar, dialogar através dessa harmonia, desse equilíbrio, o emocional, transformar e transmutar o ser e esse emocional, as suas estruturas, porque tem um rever aí através de Plutão e de reavaliar através de Plutão em Capricórnio, Plutão retrógrado em Capricórnio, que também vai ajudar a promover o ser da pessoa. Então, um triângulo assim altamente auspicioso, benéfico, favorável
para se conectar com a energia, com a vibração da harmonia, da colaboração, da serenidade, da beleza. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato comigo, vamos fazer o seu mapa para saber o que acontece no seu mapa, ou procure alguma astróloga ou algum astrólogo no planeta Terra da sua preferência para fazer o seu mapa, tá certo? Eu atendo presencialmente e via web. É só entrar em contato para receber todas as outras informações. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, ajuda a gente aí a dinamizar esse canal aí para que ele seja útil para mais pessoas, porque esse também é o grande intuito deste canal. Colaborar com tudo e com todos através dos conhecimentos ou com o caminho dos conhecimentos ou com a harmonia, a balança, o movimento do ar, né, da astrologia. Beleza? Muito agradecido. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais. Paz.